Existe uma parte da história de Judas Iscariotes que quase ninguém gosta de encarar, não porque é distante, mas porque é incômoda demais. Judas não é apenas o traidor mais famoso da humanidade. Ele é o espelho daquilo que acontece quando alguém vende seus valores, distorce sua consciência e busca atalhos que nunca deveriam ser buscados. Ele não caiu por falta de convivência, nem por falta de instrução, nem por falta de oportunidades. Ele caminhou ao lado da verdade, viu milagres, ouviu palavras que mudaram o mundo e mesmo assim escolheu a rota mais sombria. E essa é a primeira grande lição que quase ninguém admite. Não é preciso estar longe da luz para se perder. Às vezes, a queda acontece justamente ao lado dela. Judas carregava dentro de si um conflito que crescia silenciosamente, uma mistura de ambição, frustração e orgulho ferido. Ele enxergava Jesus não como alguém a quem seguir, mas como alguém que deveria cumprir suas próprias expectativas. E quando isso não aconteceu, quando a realidade não combinou com seus desejos, ele decidiu forçar o destino com as próprias mãos. Judas não traiu por acaso. Ele traiu porque acreditou que sabia mais, que controlava mais, que manipulava mais. A traição nasceu primeiro no pensamento, depois na intenção e por fim na ação. E é aqui que a história fica assustadoramente real. Quantas vezes alguém se afasta da verdade porque tenta moldar tudo ao próprio interesse? Quantas vezes uma pessoa vende sua própria paz por algo que sequer vale o preço? Judas não apenas traiu alguém, ele traiu a si mesmo. Judas era o responsável pelo dinheiro do grupo, e a Bíblia deixa claro que ele já cedia pequenos erros antes da queda final. Era como se dentro dele existisse uma brecha que nunca foi fechada, uma porta entreaberta onde a cobiça e a ambição entravam e saíam livremente. E isso explica um padrão que acontece com muita gente. Ninguém destrói sua vida de uma vez, destrói aos poucos, justificando cada passo. Judas aceitou o pagamento dos líderes religiosos não porque precisava, mas porque acreditou que estava no controle, acreditou que poderia trair e ainda assim ficar bem, acreditou que poderia manipular a situação sem ser esmagado por ela. Ele pensou que entregaria Jesus apenas para pressioná-lo a agir, talvez esperando que um milagre público mudasse tudo de uma vez, mas, quando viu a consequência real do que fez, descobriu que o jogo que ele imaginava dominar nunca esteve nas mãos dele. Judas percebeu tarde demais que havia sido vítima da própria estratégia, engolido pelo plano que achava que controlava. E é assim que a vida funciona. Quando alguém deixa de ouvir a consciência, quando passa a ignorar os avisos internos, quando troca a verdade por benefícios imediatos, inevitavelmente acaba pagando um preço que não tinha previsto. Judas tentou negar a responsabilidade, tentou devolver o dinheiro, tentou se esconder do próprio erro, mas nada disso apagou a marca da decisão que ele tomou. E aqui surge a lição mais profunda. Ninguém trai de fora para dentro. A traição começa na alma. Antes de Judas vender Jesus, ele já tinha vendido seus princípios, sua lealdade, sua verdade. Ele não perdeu tudo por causa de 30 moedas. Ele perdeu porque se perdeu. E isso ainda acontece hoje quando alguém troca sua integridade por vantagens rápidas, quando alguém destrói relacionamentos por ego, quando alguém compromete sua essência por algo que não vale metade do valor. Judas não caiu porque era fraco, caiu porque nunca enfrentou o que havia dentro dele. A história de Judas termina de forma trágica, não porque não havia perdão, mas porque ele não conseguiu encarar o próprio erro com coragem. Ele escolheu o desespero em vez do arrependimento, a fuga em vez da verdade, a culpa em vez da transformação. E é isso que faz o final ser tão doloroso e ao mesmo tempo tão necessário. Judas mostra que toda escolha tem um retorno, e que quando você vende sua alma, o comprador nunca é quem você pensa que é. A traição dele continua ecoando hoje porque existe um pedaço dessa história em toda pessoa que se perde tentando ganhar algo rápido demais. Existe um alerta forte aqui. Cuidado com o que você aceita em silêncio. Cuidado com os pequenos desvios que parecem inofensivos. Cuidado com o que você faz quando pensa que ninguém está vendo. Judas não se tornou traidor no momento do beijo. Ele já era muito antes. E se sua história nos ensina algo, é que ninguém está imune a se perder quando deixa que o orgulho, a ambição ou a frustração tomem o controle. Mas existe uma verdade ainda mais forte. O mesmo Jesus que Judas entregou teria perdoado Judas se ele tivesse buscado esse perdão. A tragédia final não foi a traição. Foi a incapacidade de acreditar que ainda havia um caminho de volta. Essa é a reflexão que fica. Não importa o erro que alguém cometa,
Sempre existe uma chance de recomeçar, desde que a pessoa tenha coragem de enfrentar a própria sombra. Se essa mensagem falou com você, se fez você pensar sobre escolhas, consequências e integridade, então deixe seu like agora mesmo. Comente o que essa história te ensinou e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que revelam verdades profundas sobre nós mesmos.